Vocês também podem ser chamados de resistentes até o fim, né? Ficam até o último momento. Muito obrigada por ficarem. Espero que meu fim não seja amargo. Obrigada, Alex e Jonathan. Obrigada a toda a família da JNS TV por me dar essa oportunidade de falar. E eu quero falar com vocês sobre guerra de informação, porque eu acho que é uma dessas coisas sobre as quais a gente não fala muito. E isso, obviamente, preocupa muitos de nós, não só porque estamos no ramo da informação ou lidamos com informação, mas porque é o que a primeira-ministra chama de oitava frente, que nós temos lutado uma guerra em 7 frentes. Mas a oitava frente é a frente da incitação do ódio aos judeus. Isso avançou rapidamente no mundo, especialmente desde 7 de outubro, de forma inesperada. E a natureza e a velocidade dessa disseminação é algo que eu acho que nunca vimos antes. Quero iniciar meus comentários com uma observação. Eu vi no meu feed esta manhã apenas um trecho de uma entrevista do Jeremy Boring, que trabalha para o The Daily Wire. Ele é o CEO do The Daily Wire e também, eu acho, tem um podcast. Ele foi entrevistado por outro podcaster e ele disse lá no trecho que eu vi que toda vez que ele escreve algo pró-Israel, ele é imediatamente inundado. Ele não é judeu. Por, sabe, dezenas de comentários acusando ele de sei lá o quê, de libelo de sangue, de qualquer diatribe antissemita que esteja em alta naquele dia em particular. Então, toda vez que ele diz algo em apoio a Israel, ele leva uma pancada. Ele leva uma enxurrada de críticas, dezenas e dezenas, se não centenas e centenas de comentários de usuários que o atacam como judeu, e ele nem é judeu. E também vemos outra coisa, que é que o TikTok. Assim que o TikTok entrou no mercado americano, vimos uma correlação direta entre o crescimento ou a penetração do TikTok no mercado de mídia americano e o aumento do antissemitismo nos Estados Unidos, ou seja, na própria plataforma foi uma disseminadora e propagadora direta do antissemitismo em toda a sociedade dos Estados Unidos. Quanto mais pessoas usavam o TikTok, mais crescia o número de antissemitas, quase na mesma proporção. E você sabe, isso nos leva a uma certa ironia, não é? Quero dizer, muitos de nós aqui nesta sala somos velhos o suficiente para lembrar de um mundo antes da internet e do encanto que sentimos ao ver como podíamos simplesmente sentar diante do computador e conversar com pessoas do mundo todo, sem precisar de uma máquina de fax e sem precisar de um selo, não é? Quero dizer, era algo que nunca tínhamos imaginado, essa conexão de escada com a internet e de repente você estava conectado ao mundo inteiro. E no início do século XX, isso já estava mudando os resultados das eleições. Já estava impactando quem entendia melhor como usar a internet, conseguia transmitir sua mensagem de forma mais eficaz, e isso já estava influenciando a política de uma maneira que ninguém tinha previsto. Mas o que percebemos é que a proliferação de informações pelo mundo não está correlacionada à expansão do conhecimento. Não é que quanto mais informações ou coisas as pessoas veem diariamente, mais bem informadas elas se tornam. Na verdade, isso as torna menos informadas. Então, as pessoas hoje, em média no mundo todo, sabem menos sobre fatos do que sabiam antes, provavelmente antes da existência da internet, o que é realmente estranho. Mas aí você se pergunta, por que isso acontece? Porque ao mesmo tempo em que a informação está se espalhando, a desinformação também está sendo disseminada de forma deliberada e com má intenção. E então, o que há na desinformação que a torna mais fácil de ser adotada pelos usuários de plataformas como TikTok, Twitter ou X, Facebook, Instagram ou qualquer outra? É que ela não exige que você pense em como resolver problemas. Ela exige que você pense em quem culpar pelos seus problemas. E isso é muito mais fácil vender essa ideia. O que a desinformação faz é explorar preconceitos latentes. Ela é direcionada, feita sob medida para se alinhar com os preconceitos das pessoas que já existiam antes de receberem a desinformação, e então ela ativa esses preconceitos. Ela desencadeia, ela dá poder para que as pessoas que têm um preconceito latente de repente se sintam à vontade para expressar esse preconceito.
Certo, então o que é notável é que os níveis de antissemitismo aumentaram menos, em média, em lugares como países árabes do que em lugares como a Europa ou a América do Norte. E por que isso? Porque os preconceitos não eram latentes para começar, certo? Se você olhar para o Catar ou para o Egito ou para a Arábia Saudita ou para onde quer que você olhe, os dados das pesquisas do Pew sobre o antissemitismo entre jordanianos nos anos 1990 mostraram que quase 100% dos jordanianos tinham uma atitude negativa em relação aos judeus. E vejam só, eles ainda têm, certo? O que você percebe é que a grande diferença está entre países como França, Canadá ou América ou os Estados Unidos da América, onde havia mais preconceitos latentes que não se expressavam nos dados das pesquisas de opinião nos anos 1990 e nos anos 2000 e até mesmo nos anos 2010. Mas agora isso é desencadeado por coisas como a disseminação deliberada de preconceito contra judeus nessas plataformas por atores estatais, incluindo, é claro, Catar, Turquia, China, Rússia, Irã, Paquistão, etc. E essas são operações deliberadas por governos e também por indivíduos. Agora, se você voltar por um segundo à declaração do Boring desta manhã, não entediante no sentido de chata, mas Jeremy Boring, acho que é Boring, não tenho certeza, mas o que está atacando ele? O que são esses dezenas e dezenas de comentários em toda a declaração pró-Israel que Jeremy faz? Bem, muitos deles provavelmente não são pessoas, mas bots. Então, são respostas automatizadas que são acionadas por um algoritmo alinhado com mensagens pró-Israel. Então, é acionado por uma declaração pró-Israel, uma frase pró-Israel, seja o que for, e assim vai para ele automaticamente, certo? E isso desvia tráfego dele. Talvez ele perca inscritos. E, por outro lado, com o tempo, o que vimos é que esses influenciadores, esses podcasters, apresentadores, autores, seja o que for, talvez tenham passado a maior parte do tempo falando sobre outras coisas. Mas se eles falavam sobre outras coisas e de repente jogavam algo como os judeus controlam Hollywood, então de repente essa afirmação recebia 300 mil visualizações a mais do que qualquer coisa que eles tivessem dito sobre o assunto normal deles. Então você tem alguém que falava sobre algo que não tinha nada a ver com judeus, como, por exemplo, fitness masculino. Nós vimos muito disso na chamada manosfera. E então, de repente, quando começam a introduzir o antissemitismo em suas declarações, eles se tornam mundialmente famosos. E eles passam a ser enormemente respeitados como especialistas na questão dos judeus, controlando tudo o que há de nefasto no planeta Terra. E então, se você está procurando obter o maior número possível de assinantes para o seu podcast ou para o que quer que esteja vendendo, então a maneira de fazer isso, você percebe, é entrando nessa onda. O antissemitismo é disseminado ao espalhar mensagens antissemitas e ao dar aprovação para que outros se sintam à vontade com seu próprio antissemitismo ou adotem o antissemitismo como um cartão de visita. Mesmo que essas pessoas nunca tivessem pensado muito sobre judeus no passado e certamente nunca tivessem realmente pensado em nos odiar, e obviamente você sabe, né, isso fica muito claro na turma woke, certo, que eles estão reagindo. Não é só isso, não é como se alguém de repente tivesse descoberto que Israel é a raiz de todo o mal, sendo que ela estava elogiando Israel depois do dia 7 de outubro. Não é que ela tenha achado uma verdade mais profunda. Na verdade, ela encontrou a verdade mais profunda do marketing, isto é, a do lucro financeiro, o que então você sabe nos leva à questão de, bem, o que fazemos? E então as democracias, lugares que têm liberdade de expressão, estão na verdade, primeiro, só quero mencionar uma outra coisa, que é o seguinte: as instituições gerais nas quais confiamos para ser dizer a verdade ou pelo menos ser capazes de disseminar informações que fossem reais são a mídia e a academia, certo? Quero dizer, essas são duas instituições clássicas que, se você tivesse o selo de aprovação, sabe, da Universidade de Harvard ou do New York Times, então aquilo era verdade. Eu li no Times, certo? Quantas vezes já dissemos isso?
Estamos citando um artigo. Li um artigo no New York Times semanas atrás, certo? Depois todos acreditam em você. Certo? Era assim durante todos os anos anteriores. E agora temos uma situação em que o New York Times ganha um prêmio Pulitzer por uma foto de capa mostrando uma criança que sofre de fibrose cística. E isso é usado como um libelo de sangue para dizer que Israel está deixando crianças passarem fome em Gaza, certo? Eles tiraram daquela foto, editaram para tirar da foto o irmãozinho do menino, que é uma criança normal, saudável e bem alimentada, certo? Eles não quiseram mostrar isso, então tiraram. Sabe, e assim o New York Times está disseminando um libelo de sangue de propósito, deliberadamente, com má intenção planejada. E ainda há estudos de colonialismo de povoamento em universidades de ponta, mesmo isso nem existindo. Então, é tudo completamente imaginário, coisas inventadas, e as pessoas escrevem livros sobre colonialismo de povoamento. Eu não sei, vivo em um mundo de fantasia, nunca vi colonialista no meu bairro, são só donas de casa do subúrbio, sabe? Então, quero dizer, e aliás, foi lá que o rei Davi nasceu, então é isso. É um fenômeno que estamos enfrentando hoje que é novo, diferente do que vimos no passado, onde as instituições que no passado podiam ser confiáveis para autenticar a verdade agora são compradas. Quanto dinheiro o Catar foi exposto financiando instituições acadêmicas dos Estados Unidos e você sabe, centenas de bilhões de dólares, certo, nos últimos, sei lá, 15 anos ou algo assim. Então, eles perceberam que não só é possível manipular narrativas online, a China também, certo? Não só você pode fazer isso, mas se você paga uma instituição, você assume o controle de uma instituição através de doações. Então, você pode introduzir esferas inteiras do que chamam de academia, que são todas falsas, que são todas mentiras, que são totalmente inverídicas. Então, os validadores, a academia, a mídia tradicional são meio que, sabe, parte desse complexo de inverdades, de adaptar mensagens a preconceitos latentes. Então, agora, tendo contado grande parte da verdade miserável sobre a situação, a pergunta é: o que os israelenses, o que os judeus ao redor do mundo devem fazer diante disso, desse sistema extraordinário mobilizado contra nós e usado contra nós? E eu acho que existem duas respostas e nenhuma delas é perfeita, mas ambas são suficientes. A primeira coisa que precisamos lembrar é que temos um recurso a nosso favor e ela é pequena, mas é importante. Ela se chama verdade. E sim, vamos em busca da verdade, vamos aplaudir a verdade, certo? Uma grande salva de palmas. Isso mesmo, nós temos a verdade do nosso lado. Então, quando estamos contando, não é uma narrativa, não é a narrativa israelense que estamos contando, são, na verdade, os fatos. Sabe, muitos dos chamados jornalistas, certo, que foram mortos pelas forças das FDI, na verdade eram terroristas, exatamente como dissemos que eram quando os matamos, entende? E o Hamas não fornece dados reais sobre o número de civis mortos. Eles mentem, certo? Como o coronel John Spencer, chefe do Instituto de Guerra Urbana em West Point, mostrou, temos a menor proporção de mortes de combatentes para não combatentes na história da guerra moderna, certo? E isso não é um pedido de tratamento especial. Esse é o modo judeu de fazer guerra. Esse é o modo de guerra das forças de defesa de Israel, pois não atacamos civis. A acusação de genocídio é um libelo de sangue. Certo? Quando dizemos a verdade, estamos falando a verdade. Quando contamos nosso lado, estamos contando a história. E sabe de uma coisa? Existem muitas pessoas como Jeremy Boring que vão estar dispostas, incrivelmente, e agradeço muito a ele por isso, a sofrer o ódio como se fosse um judeu, porque ele realmente se importa com a verdade. E eu acho que existem pessoas suficientes neste mundo que se importam com a verdade para nos ajudar a superar esse obstáculo. Teremos a maioria do nosso lado, teremos o suficiente. Teremos o suficiente. E não precisamos buscar a maioria, precisamos buscar pessoas que sejam boas e que vão prevalecer. A verdade vai prevalecer e o bem vence o mal. Por quê? Porque, entre outras coisas, porque Deus, tá bom? Tudo bem, tudo bem.
E a segunda coisa que precisamos ter em mente é que, como o primeiro-ministro sempre diz, Netzach Israel lo yishaker, certo? O caráter eterno de Israel é real. E o nosso papel na nossa geração, assim como em todas as gerações anteriores e nas gerações dos nossos filhos e netos depois de nós, é levar isso adiante e manter nossa fé nessa verdade fundamental. Nós temos que proteger nossas vidas, nosso país, nosso povo e seguir em frente nesse caminho para a eternidade judaica. Esse é o nosso papel. E estamos fazendo um trabalho realmente bom. E não deveríamos, se pensarmos nisso como uma caravana, e todas as inverdades que estão sendo ditas sobre nós são como cães latindo para nós. Precisamos permanecer fiéis a nós mesmas, à nossa missão e à verdade. E simplesmente continuar seguindo em frente sem se distrair e sem se deixar convencer, obviamente, pelos cães que latem ao nosso redor. Porque nós somos a nossa história, nós escrevemos a nossa história e seguimos em frente com a nossa história. E nós temos tanto do que nos orgulhar do que esta geração de judeus aqui em Israel tem feito nos últimos 3 anos, certo? Nós tivemos tantas conquistas no campo de batalha, na nossa sociedade, entre o nosso povo. Não é só que é suficiente, é mais do que suficiente. É mais que suficiente. Deveria te emocionar, me emociona sempre que penso nisso, fico com um nó na garganta de tão extraordinário que é. Esses jovens na linha de frente desde 7 de outubro são as pessoas mais incríveis que nunca imaginamos que existiam. E eu estaria sendo negligente se não terminasse agradecendo também ao meu chefe, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Posso agradecer pessoalmente pelo privilégio de trabalhar e aprender com ele de perto. Mas eu acho que, como judia, quero dizer, o mais incrível é que estou sentada ao lado de um cara que é literalmente imortal, porque as coisas extraordinárias que ele está fazendo e liderando este país hoje vão ser lembradas. Todos nós seremos esquecidos, ou eu serei esquecida. Mas ele vai ser lembrado da mesma forma que falamos do rei Davi e de Josué. As pessoas sempre vão se lembrar dele por causa do que ele está fazendo hoje. E nós temos que reconhecer o quanto somos abençoados por tê-lo. E por isso eu quero te agradecer. Eu quero novamente reafirmar, reforçar a mensagem. Ninguém nos prometeu um jardim de rosas, né? E de qualquer forma, elas estão cheias de espinhos. Ao observar nosso povo, vemos que são rosas entre espinhos, como diz o Cântico dos Cânticos. E nós temos sorte e somos abençoados. Não devemos nos sentir cansadas ou tristes por ser difícil. Devemos perceber o quanto somos sortudas e abençoadas por estarmos vivendo neste momento em que avançamos para uma nova era da história judaica, graças aos nossos filhos extraordinários, a nós mesmas e à nossa líder. Muito obrigada.